Morei em Veneza e hoje eu moro em Viena. Qual das duas cidades é mais cara? Eu vou te contar quanto que eu gasto em cada uma das duas. Colocar um óculos porque... Veneza é uma das cidades mais caras da Itália. Isso porque, além de estar no norte da Itália, que é uma região já mais cara para o padrão do país, Veneza sofre com um turismo exagerado, que é uma coisa que causa uma crise imobiliária e faz com que o preço dos aluguéis sejam muito altos. Sabendo que o aluguel é uma parcela bem grande do orçamento de uma pessoa, quando eu comparei com o custo de vida de Viena, eu não vi tanta diferença, pelo menos no aluguel. Então vamos começar por ele. Vamos lá, o contexto. Em Veneza, eu morava fora da ilha, ou seja, longe do centro, dividia casa com outras pessoas e eu pagava em um quarto com um banheiro privado 600 euros, com todas as despesas incluídas nesse valor. Vale comentar que para a região que eu morava, que era longe do centro, isso era já um preço um pouco mais alto porque eu tinha um banheiro só para mim. Então, eu fiz uma busca muito rápida num grupo de Facebook de reservas e eu achei, para ter nível de comparação, um quarto também numa casa compartilhada, mas com um banheiro privado, só que no centro da cidade. Isso uma postagem de ontem, na ilha, por 800 euros, sem nenhuma despesa. Então eu morava longe, em 2024, com 600 euros um banheiro privado, e o valor de um quarto com banheiro privado no centro hoje é 800 euros, sem despesa. Então você coloca aí mais... não sei quanto que é, facilmente 1.000 euros, assim, para você morar só. Uma coisa muito comum em Veneza também é morar em quarto duplo, principalmente estudante. Eu já morei num quarto duplo e eu não recomendo essa experiência para ninguém. Eu espero nunca precisar dividir quarto com ninguém, nunca mais. Mas é muito comum, porque Veneza é tão caro que muitas vezes a única forma de você conseguir pagar uma moradia é você morar compartilhando o quarto. É uma cidade que sofre muito com falta de moradia, mas isso é um tema para outro vídeo. Agora, em Viena, eu pago em um apartamento de 2 quartos, pequeno, cerca de 1.000 euros com as despesas. Às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, mas vamos botar aí 1.000 euros em média. O que é engraçado, porque eu imaginava que Viena seria muito mais caro. Só que uma coisa interessante, é cara. Uma coisa interessante em comparação com Veneza é que Viena tem políticas públicas que tentam controlar essa especulação imobiliária. Por exemplo, prédios antigos construídos antes de 1945, se não me engano, eles têm um teto de aluguel que pode ser cobrado. Existem também subsídios do governo para você comprovar que tem baixa renda, e aí você consegue ou uma habitação social ou você tem desconto no seu aluguel. E uma coisa muito interessante é que essas habitações sociais, elas não são na periferia só, elas não são fora do centro, super longe. Elas estão espalhadas por toda a cidade. Tem habitação social também no centro da cidade, vários. E eu acho isso uma coisa muito interessante, né? Assunto para outro vídeo também. Mercado. Em Veneza, eu pagava mais ou menos 150 euros por mês de mercado, tendo em mente que quando eu tinha aula eu comia de graça no bandejão. Às vezes eu gastava muito menos porque eu não precisava comprar comida para cozinhar. Mas teve também a época que eu comia só em casa, então esse valor aumentou um pouco. Já em Viena, eu pago entre 200 e 300 euros por mês, mas isso também depende de quantas vezes eu faço home office. Quando eu trabalho mais no escritório, eu como mais fora e acabo gastando mais com restaurante. Uma coisa que eu reparo aqui é que as frutas e os legumes são muito mais caros. Além disso, tem muito menos variedade. Então, eu acho que talvez isso seja uma coisa que contribua para que o meu gasto com o mercado seja maior, e eu me dou o luxo de comprar coisas brasileiras, porque em Veneza não existia mercado brasileiro. Aqui eu consigo achar com muito mais facilidade comida brasileira, feijão, arroz, essas coisas. E como são importadas, obviamente, do Brasil ou de outros países latinos, acaba que essas coisas são mais caras. Sobre comer fora. Uma coisa aqui que eu não vou ser a melhor pessoa para comparar isso,
Porque em Veneza eu quase não comia fora. Só que em Viena eu como fora com muito mais frequência. Também porque Viena tem tanta coisa, tem restaurante de tudo quanto é lugar do mundo, e aí eu acabo gastando mais porque eu fico, vamos dizer assim, deslumbrada com a variedade. Mas para ter um ponto de partida, vamos dizer a pizza. A pizza na Itália, você acha pizza de menos de 10 euros, mas vamos botar entre 10 e 15 euros uma pizza boa. Entre 10 e 18 euros, talvez. 18 euros já é muito caro para uma pizza. Aqui é muito difícil achar uma pizza por 10 euros. Eu já vi pizza marguerita, que costuma ser uma das mais baratas, por 15 euros. Então, comer fora aqui é mais caro. Mas tudo bem, vamos lá. A pizza não é o prato tradicional. Beleza, o schnitzel, que é a carne empanada com a salada de batata. Ai, que fome. Esse prato que é o tradicional aqui de Viena, o que eu vejo em lugares baratos é 15, 16 euros. E eu já vi até por 25, 26 euros, que eu acho já um pouco caro para um prato que, né? Mas Veneza, quando você vai no centro histórico, nos lugares mais turísticos, é caro comer mesmo, assim. Então depende muito da região em que você tá. Agora, transporte. Essa parte é difícil de comparar. Eu acho que em Viena é mais barata. Vamos lá, eu vou explicar. Viena, existe um ticket anual em que você paga 365 euros por ano para andar em todos os transportes dentro do perímetro da cidade. Além disso, o ticket unitário, se você não tiver o anual, o ticket unitário é 2,40 para metrô, tram, ônibus dentro da cidade, que é mais caro que Veneza nessa parte. Agora, em Veneza, o ticket unitário é 1,50, que é para tram e para ônibus. E o ticket mensal é 37 euros. Porém, se você, que era o meu caso, não é residente nem estudante em Veneza, você precisa pagar 100 euros para ter esse ticket. Agora, se você é estudante ou residente, você não paga pelo ticket e a mensalidade é menor também. Eu não sei quanto é, acho que é 25 euros. Mas eu paguei 37 euros mensal, mais 100 euros uma vez para ter o cartão. Quem tem o cartão pode andar no Vaporetto por 1,50. O Vaporetto é aquele ônibus aquático, o barquinho, que é o meio de transporte dentro da ilha. Ele é 9,50 para quem não tem a Venezia Única, que é o cartãozinho, uma viagem única de até 75 minutos. 9,50 já é um pouco pesado, assim, mas normalmente todo mundo que mora e estuda e trabalha em Veneza tem o cartãozinho e paga 1,50. Se você for turista, você paga esse 9,50 pelo barco, ou você pode pagar 65 euros pelo ticket semanal. Em Veneza também eu caminhava muito mais, porque o barco acaba sendo também tão devagar quanto caminhar. Então muitas vezes eu preferia caminhar. E muitas vezes eu só pegava o ônibus para sair da ilha mesmo. Mas eu acho que em Viena eu também gasto muito porque tem Uber. Táxi em Veneza é muito caro. Táxi aqui também é muito caro. Só que em Veneza não tem Uber. Pelo menos quando eu fui embora não tinha ainda. Então, para resumir, eu acredito que a minha vida básica em Viena é mais barata, tirando o mercado, só que eu gasto mais, porque eu vivo mais a cidade no sentido de eu usufruo mais dos meios de transporte, eu tenho muito mais gasto com lazer, por exemplo. Pelo que eu pesquisei, Viena é em torno de 20% mais caro do que Veneza. Isso varia de acordo com cada fonte. Entre 19% e 25% Viena é mais cara. Mas são ambas cidades muito caras. Isso foi o primeiro vídeo informativo do canal. Então comenta se você moraria em uma dessas cidades, de onde você é, se você paga muito mais que isso, muito menos que isso. E muito obrigada por assistir até o final. Beijo!